Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da UFGD, e continuamos com o nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Nas últimas aulas, nós fizemos os mapas de relevo, declividade, altitude, geramos curvas de nível, as curvas de cotas que nós tínhamos vistos aqui na última aula, que estão representadas nessa figura. E nós vamos dar início agora a um novo módulo, tá? Que é o módulo de colheita. Então, nós vamos tratar dos mapas de produtividade. Nós não vamos utilizar essa área da FAECA aqui, da UFGD, nós não temos dados de colheita dessa área, vamos utilizar de uma área de um amigo aqui que nos forneceu os dados de produtividade. E antes de nós iniciarmos no QGIS, nós vamos mostrar alguns passos. Tá? O primeiro deles, fazemos uma pré-limpeza antes de entrar aqui no QGIS. Não que não possa ser feito no QGIS, então nós vamos mostrar nesse primeiro vídeo como fazer a limpeza dos dados de produtividades na plataforma em planilha eletrônica. Tá? E depois, nas próximas aulas, a gente vai mostrar fazendo a filtragem no QGIS e uma terceira maneira utilizando um software gratuito que nós temos disponível aqui, disponível para uma universidade aqui do Brasil. Tá? Então hoje nós vamos iniciar utilizando os dados do arquivo de colheita obtido da colhedora. Esse é um dado de arquivo bruto, saído direto lá da colhedora. Tá? Então vocês vejam aqui que ele tem várias colunas que ele nos fornece aqui. Claro que isso vai variar em função da colhedora e a quantidade de sensores que a mesma tem lá. Vou relatar aqui as mais importantes, latitude e longitude, a elevação que nós podemos utilizar, a largura da plataforma, carga no motor, aqui tem consumos de combustível em algumas unidades. Outra muito importante para nós é a umidade, tá? A umidade que está o grão. E aqui eu já tenho as colunas de rendimento de massa, rendimento úmido e o rendimento seco. O que nos interessa aqui é o rendimento seco, que é onde já foi feita a correção, com base na umidade para 13%, e eu já tenho o valor em 13% de umidade aqui, no caso, são dados da cultura da soja. Então nós podemos iniciar fazendo uma pré-filtragem aqui no Excel. Então eu vou salvar esse arquivo com o segundo nome, tá? Vou salvar ele aqui com o segundo nome, dados brutos soja. Eu vou colocar dados planilha eletrônica, tá? Para indicar para mim aqui que eu estou fazendo uma pré-limpeza utilizando a planilha eletrônica, a gente não confundir e depois a gente poder utilizar esse mesmo arquivo bruto lá no Excel, lá no QGIS, mostrando como fazer o procedimento lá. Então, estou só duplicando ele aqui. Então, eu dupliquei ele, então nós vamos trabalhar nesse arquivo. Primeiramente, o que eu poderia tirar aqui? Eu poderia excluir algumas colunas que não me são de interesse, como distância, duração, título, registro, qualidade, carga no motor, pinguino. Esses de umidade eu deixo. Esses daqui eu retiro. Velocidade eu posso deixar, ele é um dado interessante para nós. E os rendimentos aqui eu posso deixar só o rendimento seco, tá? Que ele já foi corrigido pelo monitor da máquina, tá? Então você veja que há uma correção aqui, uma diferença entre os valores, tá? Rendimento úmido e o rendimento seco já foi corrigido para 13% de umidade aqui. Então, essas colunas aqui eu posso, por exemplo, excluir elas. Então veja que a minha planilha agora ficou bem mais enxuta, tá? Então eu retirei aqueles dados que eu não estava usando. Outra coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou marcar, clicar Ctrl Shift setinha para baixo, ele marca até a última linha. Então vocês vejam aqui nesse arquivo da colhedora eu tenho 76.492, que é uma linha de título, de dados desse monitor, de uma área aqui que nós vamos trabalhar. Então eu vou formatar como tabela para me auxiliar no processo de filtragem. Ok, salvei como tabela. Então nós vamos começar olhando os extremos, tá? Eu vou começar aqui, pelo rendimento.
eu quero classificar do menor para o maior, então veja que eu tenho muitos valores de zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é retirar esses valores zeros, porque eles são um erro do meu arquivo de dados. Então eu vou marcar aqui, estou marcando e vou até achar os zeros. Vai demorar um pouquinho aqui, né? O arquivo é grande. Quando ele parar no último aqui, eu volto o vídeo. Então veja, nós retiramos aqui dessa planilha de dados, vou até anotar aqui, 1.300 dados zero. Eu vou excluir esses 1.300 dados zero. Pronto, eu retirei os zeros. Vamos ver os extremos. Veja que eu tenho produtividades de soja, pensando com a média aí de 60 sacos por hectare, 3.600 quilos, eu tenho valores aqui de quase 50 toneladas em um único ponto. Então isso é um erro. Tá? Então o que eu considero valores extremos de produtividade de soja? Eu tenho locais que eu produzo 5, 6, 7, 8.000 quilos de soja, mais 50 toneladas é muito. Então, vou fazer um corte aqui, porque isso aqui é um erro, né? Nós não temos num ponto 50 toneladas produzidas, tá? Então, veja 30 toneladas, muitos valores de 30 toneladas. Então, vou retirar, porque isso é um erro, tá? Provavelmente, você pode observar que a largura da plataforma é bem pequena, e aí ele teve um erro aí, provavelmente de cálculo aí, em função da largura da plataforma, em função do fornecimento do valor exato da largura da plataforma, né, pelo operador, e aí gerou, você vê, já estou em 17 toneladas de soja, ainda é muito, é um valor extremo aqui ainda, né? Cheguei em 10.000 quilos de soja, é muito? É pouco? Ó, veja que aqui, ó, eu tenho os valores de largura aqui, ó, da plataforma que eu posso observar. Você veja que em 13,85 ele já passou por um valor de 10.400 ali mais ou menos. Então, eu vou fechar aqui, ó, nessa observação de parâmetros de 1.440 dados extremos, eu vou colocar assim, de valores elevados, tá? Eu tirei 1.440 por volta de 10.400 quilos. Então, vou clicar aqui e vou excluir. Então, excluir. Então, eu posso agora analisar os dados e ver o que é realmente, quantos dados eu tenho, a largura da plataforma, ou a umidade. Vamos ver a umidade. Eu vejo que eu tenho valores de umidade baixo, tá? E eu devo ter valores extremos também. Vamos dar uma olhada nos valores extremos. Ó, 18% de umidade. Mas os valores estão coerentes aqui. Eu vejo que eu tenho pontos de até 7.000 quilos. Largura da plataforma, menor, maior. Um outro local que a gente pode observar para fazer um corte é essa largura da plataforma e padronizar um valor em relação ao tamanho dessa plataforma. Veja que forma eu estou do menor para o maior. Você veja que eu tenho muitos valores pequenos de 1,85, 2, 3, 4, 5. Então eu posso pegar o valor maior aqui, ó, do maior para o menor. Você veja que o maior é o 14,85. Então a largura da plataforma é 14,85, que é a plataforma cheia. Eu posso estabelecer uma linha de corte aqui. Então a gente poderia trabalhar, por exemplo, com 75% disso, que seria aproximadamente 75% seria 11,88. Seria 11. Então a gente poderia tentar fazer um corte aqui do menor para o maior. Dar uma observada. Vejo que eu tenho muito 5,85. Então nós temos aqui muitos valores, né? Pensando um corte de 75%, que seria 11,88 ou próximo disso.
muitos valores de 5,85 de largura da plataforma, né? Provavelmente fechamentos, arremates. Então eu tenho lá, ó, já quase 1.000, 2.000 pontos lá de 5,85. 6, 7, 8. Lembra que esse largura da plataforma é um ajuste manual que o operador faz durante o processo de colheita. Chegamos em 11. Então 11 já é um valor ou acima de 10, talvez a gente poderia considerar para como um dado válido. É 11, aí o 11,85 seria justamente o nosso limite de corte aqui. Então seria aqui. Se nós cortássemos considerando 75%, menor do que 11,85 aproximadamente aí, nós iríamos cortar aproximadamente 6.900 dados. Então, não sei, eu estou achando que é um valor de dados elevados. Tá? Se a gente considerar 50% em 14,85, eu ficaria em 7,5. Tá? Então, eu poderia voltar aqui, considerar 50%, 7,5 na plataforma. Então, vamos chegar aqui a 7. Então, nós vamos considerar na plataforma 50%. Tá? Você deve olhar cada situação, é um exemplo que eu estou dando aqui. Eu estou cortando com 50% da plataforma, tudo que é menor do que 7,42. Então, tudo que é menor do que 7,42. Então, eu vou cortar aproximadamente, aqui foi igual a 2.027 pontos. Então, agora eu vou marcar esses pontos, esses 2.027 pontos, e vou excluí-los da minha planilha de dados. Excluir. Pronto. Então, veja que eu começo agora com 7,85. As umidades, ok, a velocidade. Então, a gente pode olhar agora de novo e voltar para as produtividades, do menor para o maior. O que é uma produtividade de 30 kg de soja? É muito pouco, né? Se colheria uma área que tivesse produtividade de 30 kg por hectare, é muito pouco. Então, o que a gente vai considerar como valor mínimo? 10 sacos? 10 sacas de soja, isso é 600 kg? Não, 5, 300 kg. Então, eu posso ainda filtrar com base nesse valor mínimo aceitável de uma produtividade de soja. Então, vamos marcando aqui e olhando também. Então, ó, 300 kg. Olha, eu tenho menos de 1.000 pontos aqui, ó. Vou fechar em 600 quilos. Eu vou fechar em 600 quilos. Tudo que for menor que 600 quilos, eu retirei, que foi igual a 1.338 dados. Também retirei do meu conjunto de dados. Considerei acima de 600 kg. Então, clicar e excluir. Tá? Olhar do maior para o menor, o que nós ficamos? Ainda estou com os valores de 10.000 quilos de soja. 10.000 quilos, né? A gente pegar 10.463 dividido, eu vou ter 174 sacos de soja, considerando a média que a gente está produzindo de 80, é mais do que o dobro. E veja que são valores isolados aqui, provavelmente, né? Esses 4 estão aqui. Vamos dar uma olhada quantos dados eu tenho acima de... Olha, quantos dados eu tenho acima de 7.500 quilos? 48. Então, você veja que são pontos, são pontuais. São valores pontuais que provavelmente são erros de amostragem aí do sensor. Se eu avançar aqui, ó, pegar 100 pontos mais altos, eu tenho aqui, já chego em 6.500. Retirando apenas 6 pontos, lembrando que essa colhedora colhe um dado a cada 1 segundo. Então eu posso tirar aqui 100 pontos e eu vou estar na minha produtividade de soja de 6.500 quilos. 6.500 quilos, eu vou ter 108 sacas de soja por hectare. Então já está
mais plausível, perto do que a gente consegue visualizar como produtividades reais. Claro que isso depende de cada área, né, que você deve analisar. Talvez se realmente seja uma área de alta produtividade, seja uma realidade produzir 100 sacas de soja lá rotineiramente. Então, não é a situação dessa área. Você vê que a gente tem poucos pontos acima de 6.500 quilos. Ah, professor, quer deixar mais aí, ó, 7.000 quilos de soja. 7.200, ó, quase 120 sacas de soja teria 58 pontos. Então você veja que são valores extremos, que num conjunto de mais de 70.000 pontos, isso vai afetar muito pouco eu retirar esses 100 dados. Tá? Se eu avançar um pouquinho mais aqui, ó, com 200 dados, eu vou chegar na produtividade de 5.900. Você veja que para 6.500 já andou pouco, quer dizer que eu tenho muitos valores reais aí dessa situação. Então vamos fazer um corte aqui em 6.500. Vou tirar 99 dados, ó, um pouquinho mais. Então vou tirar aqui, ó, 116 pontos, maior que 6.500 quilos. Eu vou retirar 116 dados. Pouco, né? Vocês viram que são poucos dados, 116. Então retirei mais extremos. Excluir. Então já fiquei com uma planilha entre 6.500 e 600 de dados produtividades. Tá? O que eu considero real. Então isso a gente já consegue entender que já está bem limpo o mapa, nós já tiramos muitos dados. Tá? Veja que eu tenho velocidades muito baixas aqui, ó, que podem afetar também a produtividade. Isso aqui é quilômetros por hora. Tá? Você veja que tem velocidades bem baixas aqui, apesar que esse terreno é um terreno de declividade um pouquinho mais acentuado, então trabalha-se uma velocidade menor lá, mas eu tenho muitas velocidades baixas, como vocês podem. Então a velocidade baixa aqui não é um motivo de corte para nós, porque esse é um terreno que você trabalha a menores velocidades. Tá? Claro que essas de 0.1 aqui, ó, talvez careciam de ser retiradas, que são 112 pontos aqui, ó. Então eu vou retirar aqui na velocidade menor do que 1 km por hora, que foi igual a 112 pontos. Fazendo um corte aqui pela velocidade agora, excluir. E os valores mais elevados, chegou a 7.8, tá? Não está muito fora não. Lembrando que a velocidade de colheita ideal é muito próximo daquela da semeadura que a gente comenta, de 5 a 7 km por hora. Você tem que caminhar rapidamente ao lado da colhedora. Essa é uma referência de uma boa velocidade de colheita, apesar que com as máquinas mais modernas esse valor tem aumentado. Então, aqui para nós poderíamos dizer que esse mapa foi pré-limpo. Nós tiramos valores extremos de produtividade, maiores e menores, verificamos a velocidade e verificamos as larguras muito baixas da plataforma e fechamos em 50%. Então, finalizando aqui, nós tivemos a quantidade de erro, de pontos que nós retiramos. Vamos fazer uma somatória. Nós tiramos 112 pontos referente à velocidade, 116 pontos que eram maiores do que 6.500, né, no segundo momento. Com relação a menor que 600 kg foi 1.338 pontos, mais 1.300 dados zero, mais 1.440 dados referente aos extremos com produtividades acima de 10 toneladas, mais retiramos mais 2.027 pontos. Então nós tiramos aproximadamente 5.300 pontos, mais ou menos 5.300 pontos. Numa população de 76 mil dados aproximadamente, né, nós não tiramos nem 10%. Nem 10% dos dados foram excluídos desse conjunto de dados para nós fazermos um mapa de produtividade. Depois a gente compara isso lá no Excel, lá no QGIS, essa limpeza feita no Excel,
com a limpeza que nós vamos fazer agora no próximo vídeo, que é a limpeza diretamente no QGIS, tá? Vamos encerrar esse vídeo aqui nesse momento. Espero vocês no próximo. Tchau e até lá.